Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e nesse terceiro vídeo da nossa série sobre elementos de máquinas, a gente vai falar sobre um tipo muito importante de elementos de fixação, que são os pinos. Os pinos são elementos responsáveis por realizar, são elementos de fixação móveis, né, como a gente tinha visto na classificação dos elementos de fixação dentro de elementos de máquina. A gente tinha os elementos que eram móveis, que podiam ser removidos sem prejudicar os elementos que conectavam, e os elementos permanentes, cuja remoção implicava em danos aos elementos que estavam sendo conectados. Tá? Então, os elementos de pinos claramente são elementos móveis, né? Eles são elementos facilmente colocáveis e retiráveis para fazer conexão entre diferentes partes de uma máquina. Tá? Então, esses elementos de fixação móveis, eles permitem a articulação de duas ou mais peças ao redor do seu eixo. Então, eu tenho um pino, na hora que eu conecto duas ou mais peças através de um pino, ao redor do centro daquele pino é gerado um eixo de articulação. Então, eu ponho duas peças numa mesma posição, coloco o pino, e por conta da presença desse pino eu consigo gerar mudanças de ângulos, né, entre esses elementos. Tá? Então eu tenho diversos tipos de pinos diferentes, pinos que inserem um pouco de dificuldade nessa articulação e pinos que não inserem dificuldade nessa articulação. Tá? O tipo mais comum de pino são pinos que a gente pode considerar que não inserem momentos, então que deixam essa articulação de forma livre. Tá? Existem alguns tipos diferentes de pinos. Tá? E a gente vai estudar alguns deles apenas. Tá? Vou mostrar para vocês quais são os pinos cilíndricos, pinos cônicos e pinos elásticos. Os pinos cilíndricos são basicamente corpos cilíndricos, né, tubinhos cilíndricos ou cilindros sólidos, né, então, um cilindro perfeito, e eles são utilizados nessas conexões entre elementos diferentes de máquina. Então, para a gente utilizar pinos cilíndricos, a gente precisa fazer furos que são relativamente bem ajustados ali. A gente não pode ter muitas folgas nos furos, entre os furos e os pinos que a gente utiliza para fixar essas peças. Tá? A gente gostaria que a gente tivesse uma fixação relativamente próxima, né? não muito ajustada se você precisa de uma articulação muito livre, mas sem muitas folgas tampouco, né? Que muitas folgas pode ter problemas diferentes de conexão e pode tornar essa conexão menos eficiente. Tá? Além dos pinos cilíndricos, tá, a gente tem os pinos cônicos. Os pinos cônicos que estão aqui no meio da tela de vocês são pinos muito importantes porque eles ajudam a gente a centrar alguma coisa. Tá? Então, tem alguma coisa que precisa ser conectada na outra e eu estou utilizando um pino cônico. Na medida que eu vou inserindo esse pino cônico, né, posso ir batendo esse pino cônico para dentro do furo que foi gerado, estou ajudando essas peças que estão sendo conectadas a ficarem concêntricas ao redor desse eixo central desse cone que a gente tem. Tá? Então, um pino cônico, às vezes, ele também tem uma rosquinha ali no final, então você consegue utilizar o pino cônico para deixar as peças concêntricas e fazer essas peças se travarem, né, e ficarem bastante próximas umas em contato com as outras, através de uma rosca que tem ali na ponta. Eu não trouxe a imagem, mas é possível também vocês terem pinos cônicos roscados ao final, tá? Que é um pino com trava. Enfim. E além disso, a gente tem pinos elásticos. Né? Então, os pinos elásticos são basicamente tubinhos que tiveram uma parte removida desse tubo, né? Vocês podem ter um pino elástico como esse, ou um pino elástico que também é mais dobrado por cima de si mesmo, tá? E esse pino elástico ele é utilizado para ele entrar de forma mais ajustada, né, dentro de um furo. Então, o diâmetro relaxado, entre aspas, desse pino elástico é um pouquinho maior do diâmetro do furo dentro do qual ele é colocado, né? Vocês percebem que ele tem um chanfrinho ali na ponta, ele é inserido dentro daquele furo com pressão, né? Você está aplicando alguma pressão, e à medida que ele entra dentro do furo o qual ele foi planejado, né, ele é levemente deformado, ele funciona quase como se fosse uma molinha, né, e ele fica ali dentro alojado de forma bastante ajustada, né, então a gente tem esse contato bem definido do pino com as bordas do furo no qual ele está inserido por conta desse efeito elástico que ele se deforma ao longo do caminho. Tá? Tem outros tipos de pinos também, mas esses são os três tipos principais de pinos para fazer essa função de conexão móvel entre diferentes elementos que têm que ser articulados. Tá? Então, como é que a gente vai falar e vai pensar em pinos em termos de dimensionamento de pinos? Tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, né, que quando a gente fala de dimensionamento de pinos, a primeira coisa que a gente tem que pensar, não só no dimensionamento de pinos, como no dimensionamento de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pensar nas solicitações que agem sobre os pinos. Tá? Então você imagina que tem um pino aqui, você tem elementos, né, dois elementos conectados, por exemplo. Tem dois elementos conectados e tem um pino aqui nas minhas mãos. Tá? Então se esses caras estão carregados, né, tem um elemento que está inserindo força aqui
nesse pino e esse elemento está inserindo força nessa direção, e esses dois caras estão fazendo força nesse pino, é fácil vocês imaginarem que o pino que está ali no meio está sendo solicitado em cisalhamento. Então a parte do pino que estava dentro desse elemento gostaria de seguir andando para esse lado de cá, a parte do pino que estava dentro desse elemento gostaria de andar para esse lado de cá. Então, como eu tenho diferentes partes do pino que gostariam de andar em diferentes direções, eu tenho uma região, pelo menos uma região bastante claramente sendo cortada desse pino. Portanto, solicitações de cisalhamento dentro desse pino. Tá? Então, um pino cilíndrico, estou falando especificamente dos pinos cilíndricos, eles vão ser caracterizados por solicitações de cisalhamento. Tá? O pino, geralmente, ele não é carregado ao longo do próprio eixo, então não tem solicitação de tração nele. Né? Então, da mesma forma como a gente falou para chavetas, eu também posso pensar em pinos enquanto fazer o dimensionamento de pinos, enquanto elementos esmagados. Tá? Então tem uma partezinha do pino que pode estar sendo esmagada. Né? Tem um pino que, por conta de alguma força que está sendo levada, ela gera uma tensão de cisalhamento numa certa área, e além disso ele pode estar sendo esmagado. Mas a gente vai focar aqui especificamente nas tarefas de dimensionamento de pinos que a gente tem nas solicitações de cisalhamento, que geralmente são mais importantes que as solicitações de esmagamento. Tá bom? Então, como a gente tinha falado também quando a gente falou das chavetas, né, é muito importante que a gente consiga identificar claramente quais são as áreas resistentes ao cisalhamento. E as áreas resistentes ao cisalhamento vão depender muito do conceito de fixação da ou das peças articuladas ao redor daquele pino. Tá? E a gente vai falar então em pinos que estão em cisalhamento simples, cisalhamento duplo, triplo e assim por diante. Tá? E eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Tá? Então imagine o seguinte, eu tenho ali um pino, para quem está fazendo cursos de resistência dos materiais eu já fez, muito claramente isso é uma fixação, um dos apoios, uma representação clássica de um apoio de articulação, de um apoio de pino. Tá? Então imagina que eu tenho um elemento que está carregado com uma força, uma forcinha amarela ali apontando para baixo, ele está sendo carregado nessa direção e tem um pino que está travando esse cara. Tá? Então tem uma barrinha verde que está conectada a um pino, uma estrutura de pino, um pino laranja que está fixo em algum lugar do espaço através de chapinhas azuis. Ali, tá? Então se eu falo que esse pino está em cisalhamento simples, basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando essa figurinha aqui que a gente tem desse pino e estou olhando ele de lado, tá? Estou girando e estou olhando o que está acontecendo de lado. Em cisalhamento simples, o que a gente vai ter então? Então a gente vai ter essa uma única chapinha que está fixa na parede, por exemplo, tá? O pino laranja que atravessa todo mundo e essa barrinha verde carregada está aqui. Então, claramente, quando eu estou falando em cisalhamento simples, eu estou falando isso porque eu tenho apenas uma área sendo cisalhada. Tá? Então, se eu pegar aqui essa partezinha que está sendo cortada, que eu estou mostrando aqui com o mouse para vocês, essa é a única área do pino que está sendo cortada. Essa parte para cima dessa área eu gostaria de ficar parado, fixo junto à parede, e a parte que está junto àquela barrinha verde eu gostaria de acompanhar a barrinha verde por conta dos efeitos dessa força amarela. Então, essa áreazinha aqui do meio está tendendo a ser cortada, e essa área de cisalhamento, então, é simplesmente píveis do diâmetro do pino ao quadrado dividido por 4. Tá bom? Só que essa não é a única opção. Tá? Eu posso ter, por exemplo, pinos em cisalhamento duplo. Aliás, talvez seja até mais comum nas montagens industriais a gente ter pinos em cisalhamento duplo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse ponto de fixação aqui, eu tenho essa barra que está carregada, ela está fixa por uma chapinha na frente e uma chapinha atrás. Essas duas chapas que estão em azul aqui estão chumbadas na parede, estão fixas na parede. E essa parte do pino que está sendo carregado aqui, essa parte da estrutura verde que está sendo carregada, está sendo sustentado desses dois lados. Quando eu tenho essas condições, claramente a parte do pino que está junto com essa barrinha verde gostaria de caminhar seguindo a direção da força amarela que a gente tem, só que ela está sendo sustentada por duas partes do pino, uma parte do pino dessa chapinha de cima e outra parte do pino da chapinha de baixo. Tá? Eu tenho essas duas áreas que estão sendo cortadas. Né? Então, como eu tenho duas áreas que estão sendo cortadas, a área resistente ao cisalhamento, que eu estou chamando de área de cisalhamento, é duas vezes a área da seção transversal do pino, duas vezes π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá? Então é muito importante a gente conseguir identificar claramente, a partir do conceito de fixação que está sendo utilizado na peça articulada, se é cisalhamento simples, duplo ou múltiplo, de diferentes quantidades. Né? É comum vocês encontrarem em equipamentos industriais que carregam grandes cargas, fixação até mais do que duas chapinhas. Né? Muitas vezes você tem, por exemplo, 3, 4 chapinhas com outras chapinhas ali dentro, e isso vai multiplicando o número de áreas de cisalhamento que a gente tem. Para o mesmo pino, para o mesmo diâmetro de pino, a gente tem muito mais áreas que resistem ao cisalhamento, quanto mais chapinhas eu tiver distribuídas aí ao longo do caminho. Tá? Então, é muito importante vocês conseguirem identificar
claramente fazer as contas com diferentes conceitos de fixação de peças articuladas. Tá? Então a gente vai ver primeiro um exemplo relacionado a um exemplo que a gente já tinha resolvido lá no curso de resistência dos materiais, na aula 7, se não me engano, de cálculo de reações de apoio. Então se você ainda não viu esse vídeo, né, volte lá, vai na nossa playlist de resistência dos materiais e veja. Né? Então, para esse problema específico, né, que é uma viga carregada com uma caixa de peso de 300 kg, a gente não está considerando o peso próprio da viga. Tá? A gente fez as contas e tinha determinado quais eram essas reações de apoio. Então, a gente sabe que a reação de apoio no rolete em A valia 980 newtons, não existe força nenhuma na direção de X, e por conta do peso da caixa, que é de 2.940 newtons, a gente descobre também que a reação de apoio no pino em B é de 1.960 newtons. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai calcular qual que deve ser o diâmetro do pino em B, considerando que ele seja fabricado em um material com tensão admissível de cisalhamento de 40 megapascals. Tá? Então a gente vai fazer essa conta em duas condições diferentes. Então eu tenho um pino em B ali, claramente, né? Isso, os pinos que a gente fala de suportes de estruturas lá em resistência dos materiais são claramente um elemento de máquina, né? É o pino mesmo que a gente está estudando na aula de hoje aqui de elementos de máquinas. Tá? Então a gente vai fazer o dimensionamento desse pino que está em B, primeiro se ele tiver em cisalhamento simples. Então se ele tiver em cisalhamento simples é aquela condição que a gente tinha visto, que eu tenho apenas uma área resistindo ao cisalhamento. Eu tenho uma parte que está sendo empurrada para baixo, né? A viga empurra esse pino para baixo, e a chapinha ali que está em B está resistindo para a parte de cima, e eu tenho apenas uma área que conecta esses dois caras que está sofrendo cisalhamento. Portanto, a área de cisalhamento, de resistência ao cisalhamento, vale π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então a gente sabe que a tensão admissível, né? Lembra que já foi dada aí a tensão admissível em cisalhamento do material, tá? A tensão admissível, então quando eu estou fazendo um projeto, eu posso calcular qual que é o diâmetro mínimo que eu preciso daquele pino para resistir às tensões, para que a gente não supere as tensões admissíveis, dadas as forças que eu sei que são exercidas naquele ponto. Quais são as forças que são exercidas naquele ponto? Isso veio do nosso cálculo de reações de apoio, que a gente fez lá anteriormente. Tá? Então eu calculei que RBY valia 1960 newtons. Tá? Então, e as tensões admissíveis são de 40 megapascals. Então eu posso fazer o quê? Eu posso isolar essa área de cisalhamento e descubro quanto é que ela vale. Então, jogo a área de cisalhamento multiplicando para o outro lado, passo tensão admissível dividindo, né? Troquei de posição ali a área de cisalhamento e tensão admissível quando eu fiz essa sequência de manipulações. E eu descubro então que a área de cisalhamento vai valer a reação que eu tinha em BY, tá? Dividido pela tensão admissível. Então 1960 newtons dividido por 40 megapascals, e eu descubro então que a minha área de cisalhamento é de 49 milímetros quadrados. Tá? Então essa é a área de cisalhamento mínima necessária para que a gente não exceda as tensões admissíveis. Então eu quero descobrir não exatamente a área da seção transversal, eu estou perguntando qual que deve ser o diâmetro do pino. Então basta eu pensar aqui na relação, né, da área com o diâmetro, e eu vou isolar esse diâmetro. Então como é que eu isolo esse diâmetro? Eu pego o 4 que estava aqui, passo multiplicando, então 4 vezes a área, passo π, divido, e tiro a raiz dos dois lados. Né? Então com isso me sobra o diâmetro, é igual a raiz de 4 vezes a área que resiste ao cisalhamento dividido por π. Então substituo os valores que eu já conheço, 4 vezes 49 dividido por π, eu descubro então que o diâmetro mínimo do pino, se ele tiver em cisalhamento simples, é de 7,9 milímetros. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o primeiro dos casos, né? O segundo dos casos que a gente vai falar, que a gente vai estudar, é se esse mesmo pino tiver em cisalhamento duplo. Qual que tem que ser o diâmetro mínimo desse cara? Então eu estou dobrando a área de cisalhamento, né? A área que resiste ao cisalhamento. Então isso quer dizer que eu simplesmente poderia dividir por 2 esse diâmetro? Não, né? A gente já vai fazer essas contas todas e a gente vai chegar à conclusão que não é exatamente dividir por 2. Tá? Então a sequência de raciocínio que a gente faz é exatamente a mesma. Passo pela definição de tensão admissível e descubro então quanto é que vale a nova área de cisalhamento. Tá? A área de cisalhamento, como eu tenho a mesma força aplicada e a mesma tensão admissível, vai ser a mesma área de cisalhamento que eu tinha de antes, de 49 milímetros quadrados. Só que agora essa área de cisalhamento é a área de dois círculos, de duas seções transversais daquele pino, porque ele está em cisalhamento duplo. Eu tenho duas chapinhas e eu tenho a viga que está no meio dessas duas chapinhas. Então a viga força esse cara para baixo e as duas chapinhas devolvem ele para cima. O pino que está atravessando todo mundo, então tem essas duas seções transversais que estão resistindo ao cisalhamento, as duas seções transversais que estão sendo cortadas. Tá? Então, com isso em mente, a gente faz a conta. E agora eu vou isolar, né? Percebe ali? Eu tenho, na área de cisalhamento, eu tenho 2 em cima, multiplicando 4 embaixo, vou cortar o 2 com 4, sobrou 2 aqui. Né?
E agora então eu faço essa manipulação. 2 vezes a área de cesariamento dividido por π, tiro a raiz dos dois lados e descubro então que o diâmetro vai ser raiz de 2 vezes a área de cesariamento dividido por π. E eu descubro então que o diâmetro mínimo, quando ele tiver em cesariamento duplo, é de 5,6 milímetros. Então eu dobrei a área de cesariamento, mas o diâmetro, logicamente, não reduziu pela metade, né? Porque a relação entre a área e o diâmetro tem um quadrado ali envolvido entre esses caras. Tá? Então isso foi um exemplo para a gente ver como é importante a gente conseguir identificar as condições de fixação, os conceitos de fixação, para saber se eu tenho uma única área que resiste ao cisalhamento ou se eu tenho 2 áreas ou múltiplas áreas que resistem ao cisalhamento. Então é muito importante vocês sempre prestarem atenção nisso, né, nos enunciados dos problemas, para não cometer erros nesse quesito, tá? Então agora a gente vai fazer mais um problema, mais um exemplo resolvido, tá? Um problema que a gente envolve diversos conceitos diferentes de dimensionamento, tá? Inclusive de dimensionamento de tração, que a gente não está vendo aqui especificamente nessa disciplina de elementos de máquinas, né? Mas se você tiver necessidade, pode voltar lá na lista de vídeos de resistência dos materiais para você ter os conceitos necessários para fazer dimensionamento em tração. Mas é um problema bastante interessante por diversos motivos, vamos mostrar aqui, tá? Então é um problema que foi tirado do livro do professor Gear, chamado Mecânica dos Materiais. Então basicamente eu tenho uma estrutura, né, ABC ali, com 2 barras, uma barra B e uma barra BC, tá? Estão formando ali se você imaginar que existe uma barra fixa entre A e C, é como se fosse uma treliça, você tem um elemento de treliça ali dentro, tá? Mas eu tenho uma barra AB articulada com uma barra BC ali no ponto B, eu tenho um pino em B, e ela está sustentando uma placa, tá? Uma placa que tem peso de 5,4 kN, e essa placa está sustentada nesses pontos D e E. Tá? Então a treliça de 2 barras ABC tem pinos nos suportes A e C, e suporta uma placa de aço de peso 5,4 kN pelos pontos D e E. Sabendo que a tensão admissível em tração for de 125 MPa e em cisalhamento de 45 MPa, determine. Letra A. Qual deve ser a seção transversal da barra AB? Então eu quero saber, para essa barra AB aqui, que está aparecendo aqui no problema de vocês, tá? Para essa barra B, eu quero saber qual que deveria ser o diâmetro dessa barra B, qual que deve ser a seção transversal, a área da seção transversal, e se a gente considerar que ela for circular, qual que seria o diâmetro desse cara, tá? Para que ela resista à tração que está sendo aplicada. Né? Então, claramente, essa barra está sendo tracionada, espero que isso fique claro para vocês. Né? Então, um peso que está aplicado aqui, esse peso tenderia a fazer a barra BC a girar ao redor de C no sentido horário, ele só não gira no sentido horário porque está sendo travado por essa barra B, ou seja, a barra B está tendendo a aumentar o seu comprimento, e uma barra que tende a aumentar o seu comprimento é uma barra que está sendo tracionada. Tá? Então, só o raciocínio geral, de forma bastante breve, mas fica claro que essa barra B tem que estar sendo tracionada. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é qual a seção transversal da barra B, qual a seção transversal mínima, para que a barra B não falhe em tração. Letra B, que a gente vai determinar é qual deve ser o diâmetro do pino em B. Então, observa que no ponto B a gente tem um pino, tá? Esse pino está articulando essas 2 barras, a barra BC e a barra AB. E se ele tiver em cisalhamento duplo, então se eu tiver 2 chapinhas, ali eu tenho carregamento no meio e uma chapinha de cada lado, portanto cisalhamento duplo. Qual que tem que ser o diâmetro do pino em B, para que ele não falhe em cisalhamento. E finalmente eu quero saber qual que tem que ser o diâmetro do pino em C, se ele também tiver em cisalhamento duplo. Então eu tenho 2 pinos diferentes, cada pino está sujeito a um carregamento diferente, então a gente tem que descobrir qual que é o carregamento que atua em cada um desses pinos. E para eu fazer o dimensionamento, então eu vou considerar a condição de cisalhamento duplo para cada um desses 2 pinos. Tá? Então vamos ver. Primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse problema, eu vou deixar sempre a figurinha geométrica ali no canto, que a gente vai utilizar recorrentemente informações geométricas desse problema. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente tem que identificar nessa estrutura como um todo qual que é a nossa estrutura, dessa treliça como um todo, qual que é a nossa estrutura de interesse. Tá? Eu poderia pensar diferentes formas de resolver esse cara como um todo, mas eu gostaria que vocês observassem simplesmente a barra CB, do ponto C até o ponto B, e olhando para essa barra CB, vocês vão ver diretamente que essa seria a estrutura que me resolve o meu problema como um todo. Tá? Por quê? Se eu desenhar a barra CB, ela tem basicamente essa estrutura aqui. Tá? Então eu tenho um pino no ponto C, tenho um carregamento de forças externas, né, um pedaço no ponto D e um pedaço no ponto E, e eu tenho uma sustentação da força aplicada em B, né, eu tenho meios de saber qual que é esse ângulo que está definido ali,
tá? Por conta de ser uma característica de treliça, então eu sei que essa força está sendo aplicada na direção da barra B, só pode estar sendo aplicada a força na direção da barra B, é uma força que traciona a barra B. Tá? Então, essa é a minha estrutura de interesse. Por que é a minha estrutura de interesse? Com essa estrutura eu vou conseguir descobrir qual que é a força que carrega a barra AB, que é essa força de um dos apoios aqui do problema. Vou conseguir descobrir qual que é a força que está atuando sobre o pino, né? Essa mesma força que carrega a barra B está passando por dentro desse pino. Então, uma vez que eu descobri qual é a força que age em B, eu descobri qual é a força que carrega o pino em B. E finalmente eu vou também ter subsídios para descobrir qual que é a força que atua no pino em C. Então basta eu calcular as condições de equilíbrio dessa barra CB para ter os subsídios que eu preciso para calcular todas as coisas que o problema me pede. Tá? Então para eu fazer esse cálculo que o problema me pede, tá, eu vou substituir os apoios, estou construindo o diagrama de corpo livre, estou substituindo os apoios pelas forças que eles podem exercer. Então se eu tenho um pino em C, ele pode fazer forças tanto na direção de X quanto na direção de Y, que eu estou chamando de RCY e RCX. E lá no ponto B eu tenho uma força de B, que eu vou trabalhar a partir de agora com a decomposição dela. Tá? Então eu tinha uma força que estava inclinada, e eu sei que essa força inclinada está seguindo a mesma direção da barra B, então eu sei que eu tenho formas de descobrir as relações entre RBX e RBY. Tá? Então vocês podem olhar, eu tenho 4 incógnitas. Na verdade, não. Tá? O que são as incógnitas de fato? Incógnitas independentes do seu problema. RCX e RCY, elas são independentes. Elas não estão obrigatoriamente relacionadas uma com a outra. É um pino simplesmente. Tá? Só que RBY e RBX, eles têm uma relação definida entre si, porque são uma força que está atuando na direção do próprio eixo da barra AB. Tá? Então, uma vez que você determinou o RBX, você definiu o RBY imediatamente. Tá? Então, na verdade, você tem duas coisas, dois valores ali que não estão definidos, mas um depende do outro. Tá? Então, não são incógnitas. Ou são incógnitas, mas você tem uma equação adicional que te insere a relação entre esses dois caras. Tá? Então, de incógnitas totalmente independentes, a gente tem o ponto C. Né? A partir desse diagrama de corpo livre, a gente identifica claramente que no ponto C eu tenho mais incógnitas independentes. Né? Então, RCX e RCY que são independentes uns dos outros. Então, a gente vai começar calculando as condições de equilíbrio desse problema com uma somatória de momentos ao redor do ponto C. Então, quem que gera momentos ao redor do ponto C? Imagina que eu só tivesse aquele pino em C e eu quero ver quem do restante das forças vai gerar momentos. Então, claramente, uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, né, as cargas que estão agindo no ponto D e no ponto E, vamos voltar aqui só para vocês verem, né, a gente tem essa placa com 5,4 kN de peso, e você observa que o centro de massa dessa placa aqui está exatamente a meio caminho entre D e E. Então, não existe motivo para que não seja distribuído igualmente, tá? Metade do peso para cada um deles. Se o ponto D e o ponto E não estivessem equidistantes do centro de massa, que está marcado aqui nesse ponto central, aqui, tá? A gente teria que fazer uma conta de ver quanto peso estava indo para cada um dos lados. Eu conseguiria fazer isso também com uma somatória de momentos, mas eu estou utilizando aqui simplesmente a simetria, tá? Entre o centro de massa desse cara e os dois pontos de aplicação, que estão equidistantes aqui, 0,9 metros para cada lado, e eu consigo então determinar que, por conta da simetria, eu já sei de antemão que metade do peso está em cada ponto. Tá? Então vamos lá, seguindo. Somatório de momentos com relação a C. Então a força que está sendo aplicada em D vale W sobre 2, a distância entre o ponto C e o ponto D vale RCD, e se só existisse essa força, a barra inteira giraria no sentido horário, portanto, sinal negativo. Conceitos de momento lá de resistência dos materiais. Se você está com dificuldades, volte lá para o vídeo 3 da lista de vídeos de resistência dos materiais. Seguindo, a força no ponto E, que vale W sobre 2, distância entre o ponto C e o ponto E vale RCE. Se só tivesse essa força, a barra inteira giraria no sentido horário, portanto, sentido negativo. Então, eu tenho menos RCD vezes W sobre 2, menos RCE vezes W sobre 2. Em seguida, RBY, se só existisse RBY, tá? Essa barra giraria no sentido anti-horário. Então eu tenho qual que é o momento que ela gera? No sentido anti-horário positivo, distância entre o ponto C e o ponto B, RCB, e magnitude da força, RBY. Todas essas forças já estão na posição que eu posso utilizar diretamente o braço de alavanca, elas estão perpendiculares, o RCD está perpendicular à força que está aplicada em D, RCE está perpendicular à força que está aplicada em E, e RCB está perpendicular à força que está aplicada em B. RPX não gera momento com relação ao ponto C. Então, não é uma força que faça essa barra girar ao redor do ponto C. Porque eu posso deslocar essa força, qualquer força eu posso deslocar
ao longo da sua linha de ação, e na hora que eu desloco essa força ao longo da sua linha de ação, eu percebo que essa força passaria sobre o ponto C. E ao passar sobre o ponto C, eu tenho um braço de alavanca nulo, portanto é uma força que não me faz girar ao redor do ponto C. Esses são todos os caras que me fazem girar. Nessa equação eu conheço todo mundo menos RBY. Né? Então eu isolo RBY, né? E eu substituo todos os itens geométricos. Tá? A distância do ponto C até o ponto D está marcada aqui em 0,8 metros. A distância do ponto C até o ponto E vai ser 0,8 mais 0,9 mais 0,9. Então 0,9 mais 0,9, 1,8 mais 0,8 dá 2,6. E finalmente a distância do ponto C até o ponto B são esses mesmos 2,6 mais o 0,4 entre o ponto E e o ponto B. Tá? Então eu tenho 3 metros de C até B, portanto 3 vezes RBY, deixei do lado de cada equação, e todo mundo que estava com sinal negativo eu joguei para o outro lado. Tá? Percebe que eu tenho W sobre 2 nos dois, eu botei esses caras em evidência, tá? W sobre 2, 5,4 dividido por 2, vezes RCD mais RCE, então 0,8 mais 2,6. Faço essa conta na minha calculadora e descubro então que RBY vale 3,06 kN. Tá? Então, uma das coisas que eu desconhecia, agora consigo ir determinar. Então, agora eu preciso determinar quanto que vale RB especificamente. Eu sei quanto que vale uma das componentes de RB, mas o que me interessa especificamente para fazer o dimensionamento do restante das coisas é quanto que vale RB especificamente. Tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, como essa força RB age na direção do eixo principal de AB, eu posso utilizar aquele triângulo geométrico que eu tenho como um triângulo semelhante. Eu sei que aquele triângulo geométrico vai ter os mesmos ângulos internos do meu triângulo de forças. Tá? Então, eu olhando para aquele meu triângulo ABC ali, eu vejo que ele tem 2 metros de altura e 3 metros de base. Tá? E o que eu acabei de descobrir ao fazer minha conta no triângulo de forças foi a altura desse triângulo, que vale 3,06. Então, como são dois triângulos semelhantes, a gente pode utilizar diversas formas diferentes. A gente pode utilizar esses triângulos como relações de proporcionalidade, como se fosse uma regra de 3. Eu posso utilizar funções trigonométricas, eu posso utilizar variedade de coisas, né? Teorema de Pitágoras para achar as hipotenusas, por exemplo. Tá? Eu vou utilizar algumas coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer as proporções. Tá? Então, a base do triângulo azul vale 3 metros e eu quero descobrir quanto é que vale a base do triângulo amarelo, RBX. Então, base, 3 e RBX. Altura, 2 e RBY. Então, 3 sobre 2, né, o que seria exatamente a tangente desse ângulo aqui, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa, tangente daquele ângulo de cima, vai ser então o cateto oposto desse triângulo amarelo, RBX, dividido por RBY. Tá? Então, fazendo isso, eu descubro que RBX vale 4,59 kN. Mas eu não estou interessado especificamente em RBX, eu estou interessado em RB. É bom eu ter RBX para outras coisas mais para frente do meu problema, mas o que eu estou mais interessado agora é em RB. E para eu achar RB, eu vou utilizar agora Pitágoras. Tá? Então, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu estou interessado na hipotenusa, eu vou tirar a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Fazendo essa conta na calculadora, eu descubro então que a minha hipotenusa aqui vale 5,52 kN. Feito isso, eu posso continuar agora a minha resolução do meu problema de equilíbrio dessa barra azul. Por enquanto, eu só utilizei a equação de somatória de momentos da barra azul aqui. Somatória de momentos com relação ao ponto C. Eu sei também que essa barra não vai se deslocar lá, por ela estar estática no espaço, ela não gira ao redor de nenhum ponto. Ao redor do ponto C ela não gira, portanto a somatória de momentos ao redor do ponto C é nula. Ela também não se desloca em X. Então, como ela não se desloca em X, eu posso escrever que a somatória de forças na direção de X é nula. E quem age na direção de X claramente é RCX para a direita e RBX para a esquerda. Na hora que eu faço essa conta, eu descubro então que RCX vale 4,59 apontando para a direita na direção que eu tinha chutado efetivamente. E finalmente eu posso escrever que essa barra não se desloca na direção vertical. Então, somatória de forças em Y é nula. E na hora que eu faço isso, eu descubro quanto é que vale RCY. Tá? Então, RCY vai ser simplesmente o peso dividido por 2, né? Tem aqui peso dividido por 2, peso dividido por 2, então é o peso para baixo, descontado da força RBY para cima. Então eu descubro que RCY vale 2,34. Tá? Mais para frente eu vou utilizar a mesma coisa que eu fiz aqui de Pitágoras para achar quanto é que vale RC, mas isso já é feito logo em seguida. Tá? Antes da gente passar para RC, então, vamos começar a responder o que são as perguntas do problema. Tá? Então o problema, a primeira coisa que nos perguntava é determinar qual que deveria ser a seção transversal da barra AB para que ela não falhasse em tração. Então, lembrando dos conceitos lá de dimensionamento, eu sei que a tensão admissível vai ser a força que está agindo dividido pela área desse cara. Tá? E a força que está agindo na barra B é simplesmente a reação
em B, que eu recém calculei anteriormente, ali, que eu utilizei Pitágoras para achar quanto é que ela vale. Tá? Aquela força de B está agindo naquele ponto do pino em B e está carregando essa barra B. Então, a tensão admissível vai ser RB dividido pela área de AB, que é quem eu quero descobrir. Isolo a área de AB e descubro, então, a partir de RB, que eu tinha descobrido que valia 5,52 kN, transformo isso para newtons, para conseguir misturar, né, com megapascals. Tá? Então, 5.520 newtons dividido por 125 megapascals, que era a tensão admissível em tração. Isso me dá 44,16 mm², que é a área mínima da seção transversal da barra B. Se eu considerar que for uma barra circular, então eu posso achar quanto é que vale o diâmetro dessa barra. Tá? Então, simplesmente a raiz de 4 vezes a área de AB dividido por π. Isso vai me dar uma seção transversal, um diâmetro de seção transversal circular de 7,5 milímetros. Qualquer coisa acima de 7,5 milímetros me garante que essa barra suporta as tensões de tração que estão sendo inseridas lá. Tá? Então, a primeira parte do problema está resolvida. Agora vamos para a segunda parte do problema. Quero descobrir qual que é o diâmetro do pino em B. Então, a gente está falando aqui nessa aula sobre elementos de máquina, elementos de pino, né? Então agora a gente vai falar sobre dimensionamento do pino em B. E esse problema é interessante porque a gente tem que trabalhar, né, quando a gente estava falando de dimensionamento e cisalhamento, a gente tem que ver qual que é a força resultante que age sobre o pino. Então, no primeiro exemplo que a gente mostrou, a gente só tinha forças na vertical. Então só tinha um RBY lá naquele exemplo da caixinha carregando a viga. Tá? Então, se eu tenho só o RBY, se eu tinha só o RBY, eu não tive que pensar muito o que era a força resultante, ficava bastante tranquilo. Né? Na hora que eu tenho um pino carregado tanto na direção de X quanto na direção de Y, eu tenho que fazer a resultante dessas forças, porque o que está agindo sobre o pino, na verdade, é a soma vetorial desses caras. Eu tenho a soma vetorial das componentes X e Y, e essa força que está agindo sobre o pino é uma força que está na diagonal. Tá? Então, quando eu estou falando de cisalhamento duplo, então eu tenho a área de cisalhamento calculada de acordo com o cisalhamento duplo, mas a minha equação nada mais é que a tensão admissível vai ser a força que está aplicada naquele pino, a resultante sobre o pino, lembrem sempre disso, calcular a resultante, então sempre vai ser importante vocês saberem utilizar confortavelmente o teorema de Pitágoras a partir das componentes que vocês acham individualmente. Tá? Então, essa é a mensagem aqui desse problema. E a gente vai descobrir qual que tem que ser a área de cisalhamento. Tá? Então, isolando a área de cisalhamento, a força que está agindo sobre o pino é o mesmo RB que estava agindo sobre que estava carregando a barra B, 5.520, só que a tensão admissível em cisalhamento é bastante diferente da tensão admissível em tração, tá? Então, de 45. Então agora eu tenho a área de cisalhamento de B, tem que ser de no mínimo 122,67 mm². Como eu tenho cisalhamento duplo, né, eu tenho 2 vezes a área da seção transversal daquele pino, né, lembrando o que a gente tinha explicado anteriormente sobre cisalhamento duplo, eu tenho 2 áreas que estão sendo cortadas. Então vai ser 2 vezes π vezes o diâmetro de B ao quadrado, dividido por 4. E a gente descobre, isolando todo mundo, que esse diâmetro do pino em B tem que ser no mínimo de 8,8 milímetros. Tá? Então, para eu resolver a última parte desse problema, tá, eu tenho que pensar então no diâmetro do pino em C, que também está em cisalhamento duplo. Então, para eu achar esse diâmetro do pino em C, me falta achar quanto é que vale mesmo a força resultante que age sobre o pino em C. Eu sei as duas componentes, eu sei RCX e RCY, só que elas estão agindo conjuntamente sobre esse pino. Então, na verdade, o pino está carregado de uma forma meio diagonal ali, que eu não sei exatamente qual é a posição desse cara, mas eu consigo, através das componentes individuais dele, descobrir quanto é que vale, né, utilizando Pitágoras. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, eu descubro, então, que a força resultante agindo no pino C é de 5,15 kN, um pouquinho menor do que a força que agia no pino em B. Tá? Em seguida, eu sigo o mesmo raciocínio, o mesmo caminho que eu segui anteriormente no pino em B. Tensão admissível vai ser a carga, a força resultante dividida pela área de cisalhamento. A área de cisalhamento, então, 5.150 newtons dividido por 45. A área de cisalhamento vai ter que ser de pelo menos 114 mm². E por estar em cisalhamento duplo, eu tenho 2 áreas de seção transversal resistindo a esse carregamento. E eu descubro então que o pino em C tem que ter um diâmetro mínimo de 8,54 milímetros. Tá bom? Então, nesse problema aqui, a gente viu como é importante a gente conseguir calcular a força resultante que age sobre um pino. Né? A partir das suas componentes, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para isso. E a partir da força resultante, a gente consegue utilizar os conceitos de fixação que a gente tinha visto no problema anterior, em cisalhamento simples, duplo ou múltiplo. Né? Então, isso são conceitos que vocês vão ter que prestar bastante atenção quando vocês estiverem fazendo tarefas de dimensionamento de pinos.
Então, espero que vocês tenham gostado, né, desses exemplos que eu trouxe para vocês e dos conceitos gerais de pinos que foram apresentados aqui no começo da aula. Sugiro que vocês procurem exemplos de dimensionamento de pino, né, problemas de dimensionamento de pinos na bibliografia de elementos de máquina clássica. Vocês podem escolher qualquer livro de elementos de máquina que falem em pinos, vocês vão encontrar problemas de dimensionamento de pinos. E é uma maneira bastante legal da gente relacionar os conhecimentos de resistência dos materiais com conhecimentos de elementos de máquina, né, visto que o suporte de estruturas por pinos é um dos suportes mais utilizados, né, especialmente a combinação pino-rolete, é um dos suportes mais utilizados, né, de estruturas isostáticas que a gente pode ter. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito em breve a gente volta com dimensionamento de mais elementos de máquinas. Né? Então, a gente já falou de chavetas e de pinos, a gente vai continuar falando sobre elementos de fixação na próxima aula. A gente vai passar um pouquinho mais de tempo explorando as características dos elementos de máquinas, né, e os tipos diferentes que existem. A gente vai falar especificamente de rebites e de parafusos nas próximas 2 aulas. Então, deixem as dúvidas que vocês tiverem aqui nos comentários do vídeo ou nos fóruns da disciplina no Moodle. E muito em breve a gente volta com mais aulas de elementos de máquina. Até logo, gente. Muito obrigado.